E aí, pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net. Elas não são de minha autoria e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto como violência extrema, abuso físico e psicológico. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Harry Potter, Uma Segunda Chance. Na manhã seguinte encontrou Harry voltando ao cinema, para se preparar para os convidados que receberia naquele dia. Ele tomou café da manhã com Hermione e Neville e cumprimentou seus outros amigos primeiro, no entanto. Afinal, ele não queria que eles se perguntassem para onde ele havia desaparecido. Quando estava pronto, dirigiu-se à enfermaria. Ele bateu educadamente e esperou que Madame Pomfrey o cumprimentasse na porta. Ah, Sr. Black. Você acertou na hora. Os pais das meninas acabaram de chegar e gostariam de lhe agradecer também. Ela disse enquanto o deixava entrar e os levava até as meninas, agora descobertas. Eles tinham sorrisos tristes, mas agradecidos ao vê-lo e 2 dos 3 começaram a chorar ao vê-lo. Sr. P. Black. Um dos pais disse, corrigindo-se, ao lembrar que haviam sido informados que ele preferia ser chamado assim. Por Papoula. 2 minutos antes. Obrigado por salvar nossa garotinha. Não podemos agradecer o suficiente. Houve um coro de agradecimento e então eles apertaram sua mão e o abraçaram. Felizmente, apenas as mães o abraçaram. Ele nunca foi fã de tanta proximidade com pessoas que não conhecia, mas sorriu e aceitou o elogio humildemente, mesmo desejando que isso acabasse. Ele não fez isso pelos agradecimentos. Ele cumprimentou as meninas em seguida e elas também agradeceram, todas as 3 caindo no choro. 2 das garotas o puxaram para um abraço e choraram um pouco em seu ombro. O outro, aquele que lançou um feitiço sobre ele, parecia ainda estar em estado de choque. Ela esteve sob o feitiço por tempo suficiente para tê-lo afetado muito. Como resultado, ela não aceitou completamente que estava acabado. Ela só foi forçada a fazer uma coisa, soletrar Harry, mas tudo o que ela queria fazer para se salvar foi negado a ela. Ela se sentia como uma prisioneira em seu próprio corpo. Ela viveu todos os dias com medo, sabendo que acabaria conhecendo o homem, que tinha feito isso com ela, e embora ela nunca tivesse visto seu rosto, sua voz em sua cabeça era um lembrete constante de que ela teria que fazer o que quer que fosse. Ele disse a ela quando o dia chegou. Harry reconheceu que algo estava errado, mas não conseguia saber o que ela pensava. Não sem violá-la mais uma vez entrando em sua mente sem ser convidado, e ele nunca foi capaz de dominar a legilimência. Ele teria que confiar em Pop para cuidar da garota e providenciar o que ela precisasse. Ele ainda sentia que deveria tentar. Se você precisar de alguém para conversar, você sabe onde me encontrar, certo? Ele ofereceu. Ela sentiu novamente enquanto novas lágrimas caíam e finalmente fechou os olhos enquanto se deitava e se virava, para não ser vista tão frágil pelo garoto que a salvou, mesmo que ele apenas pensasse que os ajudou a voltar para o castelo. Para ela, foi ele quem providenciou sua liberdade. Aquele que a salvaria do destino que ela sabia que teria acontecido. Harry se inclinou e sussurrou para ela, ele nunca será capaz de tocar em ninguém novamente. Vou me certificar disso, ok? Ela começou a chorar e sua mãe começou a confortá-la com um sorriso triste para Harry. Obrigado. Ela murmurou para ele mais uma vez. Então Harry saiu. Ele foi para sua sala de projetos e se trancou por meia hora, enquanto organizava seus pensamentos. A sala era à prova de som e completamente silenciosa, então era perfeito para organizar suas memórias e se acalmar. A pior coisa que estava passando por sua cabeça agora era, e se isso tivesse acontecido da última vez? E se tivesse acontecido com Hermione e ela simplesmente não soubesse, porque alguém havia modificado suas memórias? Ele continuou tentando conter suas emoções, mas o pensamento não o deixava em paz. Isso começou a comê-lo até que ele finalmente não aguentou mais e gritou sua frustração para o teto. Um monte de cadeiras recém-instaladas foi arrancada do chão quando a magia de Harry atacou a sala ao seu redor e foi despedaçada com o som de tecido rasgando e quebrando madeira e plástico. Em seguida, os destroços foram arremessados contra as paredes e algumas das cortinas se rasgaram e quebraram de suas grades, caindo no chão em pilhas de pedaços. Ele ficou lá respirando com dificuldade enquanto suas frustrações encontravam uma saída na sala ao seu redor.
Isso de alguma forma o fez se sentir melhor e ele respirou fundo e se acalmou novamente, lentamente encontrando seu centro e se acomodando nele. Harry, uma voz perguntou. Harry estremeceu e fechou os olhos. Isso não era algo que ele queria que alguém visse. Sim, tia Min. Harry perguntou. O que é que foi isso? Ela perguntou. Eu só estava desabafando minha frustração. Harry disse. Eu sei que o mundo inteiro não é assim, mas colocar alguém sob controle mental por semanas? Aquela garota nunca mais será a mesma. O que ela fez para merecer isso? Sempre haverá monstros no mundo, Harry. Você, acima de tudo, deveria saber disso. Ela disse enquanto conjurava uma cadeira atrás dele e o sentava antes de se ajoelhar na frente dele. Mas você é um bom menino. Isso não deveria fazer sentido para gente como nós. Se fizesse, correríamos o risco de nos tornar como eles. Os poderosos geralmente se veem incapazes de distinguir entre o certo e o errado, porque se sentem no certo. Os puro-sangue gostam de usar isso como desculpa para causar danos. Outra nova voz disse. Quantos de vocês estão aqui? Harry perguntou. Ele não estava feliz por Dumbledore ter visto sua explosão. Você pediu aos professores para encontrá-lo aqui. A voz de Snape disse. Ficará impressionado com a violência do menino em defesa das meninas que havia resgatado. Ele não podia se preocupar que Harry se tornaria mais como Voldemort. As lágrimas em seu rosto e a pura destruição que eles encontraram quando entraram no auditório foram impressionantes e tristes. Você não deve perder a esperança, Sr. Black. Disse Pomona Sprout. Sempre haverá aqueles que se opõem a esses homens sombrios. Devemos encorajar isso até que se torne a norma. Para aqueles que não querem mudar, existem outras opções, como prisão ou reeducação. Ou simplesmente colocá-los para baixo. Filho Flitwick disse. Eu entendo sua frustração, Sr. Black. Há uma razão pela qual eu tento encorajar admiração e admiração pelas possibilidades da magia. Isso ajuda as pessoas a perceberem que presente é, ao invés de um certo de abuso. Ao dizer isso, ele ergueu a varinha e as cortinas começaram a se endireitar. Dumbledore também levantou sua própria varinha e os destroços começaram a se endireitar formando cadeiras e suportes inteiros, que começaram a retornar às suas posições originais. O tempo todo, McGonagall apenas se agachou ao lado de Harry e segurou sua mão enquanto ele finalmente encontrava sua calma. Desculpe, você teve que ver aquela tia Min. Harry disse. Não há necessidade de se desculpar. Ela respondeu instantaneamente. Foi catártico ver isso feito. Eu me encontro dividido entre ir para as celas de segurança para garantir que aqueles homens nunca mais façam algo assim novamente e ficar aqui para apoiá-lo. Pelo seu depoimento, presumo que os criminosos não simplesmente desapareceram, como fomos levados a acreditar? Snape perguntou. Os lobos de segurança do Marauders estavam de prontidão, durante o evento. Harry disse. Eu não podia arriscar que os responsáveis escapassem impunes. Se você achar que precisa dos serviços de alguém que domina a legilimência, não hesite em pedir. Snape o surpreendeu oferecendo. Dumbledore, incapaz de meter o nariz nos negócios do maroto, não disse nada, mas continuou a consertar a sala com os outros chefes de casa. Felizmente eles apareceram primeiro. Harry não gostaria que toda a equipe de Hogwarts soubesse disso. Quando tudo foi consertado, porém, Dumbledore perguntou, ouvi dizer que você tem algo para nos mostrar. Harry respirou fundo, antes de responder. Isso mesmo. Isto é um cinema. Para aqueles que não sabem, é uma invenção trouxa, com o propósito de exibir filmes para educação e entretenimento. Eu descobri como emular ambos os efeitos do cinema normal e é para isso que eu o chamei aqui. Você inventou alguma maneira de usar a tecnologia trouxa em Hogwarts? Flitwick perguntou. Ele usa um conceito que aprendi com as magias da família, com algumas inovações que tive que criar, usando uma combinação de ciência e magia. Harry disse. Ele convocou as bandejas que havia colocado atrás do balcão da recepção, onde planejava montar algumas conveniências, como barracas de pipoca fresca e vendas de doces, além de algumas opções de bebidas. Refrigerantes engarrafados e pipoca de micro-ondas eram o melhor que ele podia fazer agora.
Felizmente, pipoca de micro-ondas não era difícil de estourar com mágica, e ele logo tinha alguns recipientes de milho recém-estourado em recipientes que ele transfigurou dos próprios sacos. Ele pediu aos professores que se servissem e se sentassem, deixando as coisas convocadas para eles olharem enquanto ele ia cumprimentar o resto dos professores que havia convidado. Quase todos eles apareceram. Quando todos estavam quase prontos, Harry começou a usar os mesmos cristais do dia anterior, visto que já havia visto. Ele queria observar os professores enquanto o filme passava, para avaliar suas respostas. Enquanto os trailers passavam, os professores começaram a se sentar e quando terminaram, o filme começou e ele baixou as luzes nas laterais até que escurecessem completamente, deixando apenas os degraus e ilhas iluminadas o suficiente para alguém seguir de volta até a saída, caso eles precisam sair para os banheiros convenientemente localizados, nas proximidades. A sala tinha até um sistema de ventilação para ar fresco, que era mantido em uma temperatura confortável. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais. Lembrando que, embora a fanfic não seja de minha autoria, ainda dá muito trabalho para transcrever e editar. Quem puder, por favor, passe lá no site do criador da fanfic e deem uma força para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo episódio.